Bom dia, queridos alunos. Mais uma vez, eu aqui para explicar a atividade para vocês, tá? Antes de eu começar a projetar aqui na tela a atividade, queria agradecer a participação dos queridos alunos que entraram na live, tiraram dúvida comigo ao vivo lá no YouTube, tá? Dizer que pelo menos uma vez a cada bimestre eu quero fazer a live para poder esclarecer as dúvidas com vocês. Mas, de qualquer forma, quando vocês quiserem, eu estou disponível no YouTube. Vocês podem comentar os vídeos também que eu sempre posto. Esse aqui, por exemplo. Pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo. Pode mandar mensagem para o Paulo que ele passa para mim. Enfim, nos grupos que a gente tem, tá? Eu quero ajudar vocês. Eu fico muito honrado quando vocês me procuram para perguntar as coisas, porque eu acho que eu estou melhor que o YouTube, melhor que o Google, né? Se vocês perguntam para mim, não para o Google, significa então que eu estou podendo, né? Estou valendo mais do que eles. E eu me sinto bem com isso. Obrigado. É para isso que eu estou aqui, para esclarecer as dúvidas de vocês. Esse roteiro dessa semana, ele traz um assunto novo, porque pela primeira vez a gente vai parar de falar do Brasil desde que o ano começou. Desde que o ano começou, a gente começou lá falando do fim do Império, né? Do reinado do Dom Pedro I, depois do reinado do Dom Pedro II, aí caiu o Império do Dom Pedro II em 1889, começa a República no Brasil, aí tem o Marechal Deodoro da Fonseca, depois tem o Marechal Floriano Peixoto, aí em 1894 começa o regime café com leite, onde só vai ter fazendeiro de Minas e de São Paulo ali alternando o poder. Mas vai chegar um momento que a gente precisa falar da Europa. O que estava acontecendo no resto do mundo? Então, eu expliquei para vocês a história do Brasil até 1930. 1930 acaba o regime café com leite, porque o Getúlio Vargas marcha com o exército em direção à capital e toma o poder, faz a Revolução Constitucional de 1930. Inclusive, 9 de julho agora, mês que vem, tem um feriado aí, que é o feriado da Revolução Inconstitucionalista, de 1932, porque os paulistas, nós paulistas, todos os paulistas do estado de São Paulo, mas principalmente os paulistanos da cidade de São Paulo, eles se revoltaram contra o Getúlio, porque dizer que o Getúlio não tomou o poder do jeito certo. Enfim, a gente vai estudar isso mais para frente, só estou querendo fazer essa... Tem um nome quando a gente relaciona o dia que a gente está com o que aconteceu na história. Mas, enfim, a gente vai falar agora desse mesmo período de tempo, do século XIX, desculpa, de 1850, 1880, até 1910, mais ou menos, até começar. Porque a minha ideia é falar da Primeira Guerra Mundial, porque tem duas guerras mundiais, a gente vai estudar as duas, mas a gente tem que começar pela primeira. Só que antes de eu falar da primeira, eu tenho que explicar por que que a Primeira Guerra Mundial acontece. E a Primeira Guerra Mundial acontece, jovens, por causa de uma coisa, por causa do neocolonialismo, tá? Que é o motivo da Primeira Guerra Mundial. O neocolonialismo, queridos, ele, como o próprio nome diz, ele é um novo jeito, neo é de novo, né? Vou colocar aqui entre parênteses, novo. E colonialismo, você sabe, é ter colônia. Então tem um novo jeito de se colonizar. Porque a gente na história, vocês se lembram quando o Brasil foi colônia de Portugal? Portugal descobriu o Brasil, né? O Brasil era um território que a Europa não sabia que existia. Então a Europa chegou um país da Europa, Portugal, chegou aqui, encontrou um país que só tinha índios vivendo, achou que estava para matar todos esses índios ou escravizá-los e aí pegar esse território para ele e dizer que era dele. Isso é colonizar. Você pega um território para você e diz que é seu. Você tira riqueza, você manda seu povo morar lá, você lucra com ele, enfim, você faz o que você quiser, porque o território é seu. Mas o que vai acontecer? No século XIX, graças à Revolução Industrial, os países eles vão precisar de territórios para poder chamar de seu. Só que a América do Sul já é do Portugal e da Espanha. A América do Norte, a Inglaterra abocanhou, é dela. Né? Aí teve a Revolução da Independência Americana que nós estudamos ano passado, e aí os Estados Unidos conseguem independência, a Inglaterra fica sem. E a Inglaterra fica pensando assim, poxa, e agora, hein? Eu não tenho mais de quem explorar, não tenho mais para quem vender esse monte de produto que a Revolução Industrial me permite produzir. O que que eu vou fazer? E a Inglaterra, assim como outros grandes países, França, Bélgica, tá? Esses países, eles vão começar a querer colonizar territórios que já eram descobertos, né? Então vamos lá para a África, vamos invadir o território, matar quem está lá, escravizar o povo.
e explorar eles. Ah, vamos lá para a Índia, vamos lá para a China, vamos tentar fazer desse povo aí nossas, eu não vou falar a palavra, né? Nossas escravas, tá? Bem, então o texto traz aqui, ó. O novo colonialismo é a prática de grandes potências, né, do século XIX, principalmente a Inglaterra, que a gente chama de Grã-Bretanha, né? Lembrando que Inglaterra é a mesma coisa de Grã-Bretanha, a diferença é que Grã-Bretanha são 4 países juntos, né? Que é Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. E Inglaterra sozinha é Inglaterra sozinha. E quando a gente chama de Grã-Bretanha, a gente está falando de todos esses territórios. Sobre países menos desenvolvidos de várias áreas do mundo, né? Leia os textos e assista os vídeos para responder as questões. Então, olha que legal essa charge aqui, porque ela mostra a Inglaterra, esse cara inglês aqui, né? Meio cara de irlandês ele tem. Mas ele tem um tentáculo dele tá nas Ilhas Malta, tá vendo? Um tentáculo dele tá no Egito, um tentáculo dele já dominou a Irlanda, um tentáculo dele já dominou aqui a Escócia, um outro tá na Austrália, o outro tá na Índia, ó, ele tá botando a mão no Egito, já tá com a mão no Canadá, Jamaica, né? Tá vendo? Ele já tá mandando em vários territórios aqui. A Inglaterra sozinha já dominava todos esses territórios. Aí, só para dar início, se vocês pegaram o meu detalhe no texto aqui, a pergunta é qual a diferença entre o colonialismo e o imperialismo, que a gente vai chamar de neocolonialismo, né? Hoje a gente chama o neocolonialismo de imperialismo, porque esses países não estão descobertos. Ninguém descobriu o Egito, gente. O Egito é a sociedade mais antiga que existe no mundo. Os egípcios são de 8.000 anos antes de Cristo, eles estão lá desde sempre. Antes da Inglaterra ser Inglaterra, o Egito já era o Egito. Já chamava Egito, inclusive, né? E o que acontece? A gente não pode chamar isso de colonialismo. Colonialismo é quando você descobre um lugar, quando você encontra um lugar diferente, que não é habitado, que não tem sociedade, você, né, se apropria daquele território. Isso aqui é imperialismo, né? Eles são um império que foi e dominou à força, né? Só que aí eles usam esse disfarce de, eu estou indo para levar civilidade, eu estou indo para levar toda a minha tecnologia, toda a minha indústria, tal, para justificar essa invasão, esse domínio, tá? E por que que eles faziam isso, jovens? Por 3 motivos básicos, 3 M's. Isso é conteúdo de prova, então guardem os 3 M's, tá? Mão de obra, ou seja, eles queriam fábricas quando eles fabricam roupas, então, digamos, roupas, né, eles fabricavam de tudo. Fabricavam navio, fabricavam trem, fabricavam roupa, fabricavam sapato, fabricavam de tudo. Então, digamos que eu tenho a minha fábrica e eu estou concorrendo com outro cara que tem uma fábrica também. Então, eu tenho que descobrir como que eu vou vencer esse cara na concorrência. Bem, todo mundo pensa que o jeito mais fácil de você vencer um cara na concorrência é você vender um produto mais barato, de melhor qualidade, mais barato, e aí os caras vão comprar de você e não do seu concorrente. Bem, como que eu faço para vender um produto mais barato? Vamos pensar. Como que eu faço para diminuir o custo de produção? Bem, a primeira coisa é você encontrar matéria-prima mais barata. A Inglaterra é uma ilha. Vai chegar um momento que não vai ter mais árvore, não vai ter mais minério de ferro, não vai ter mais. Eles vão ter que procurar em outros países a matéria-prima, né? E matéria-prima barata. Então eles vão vir aqui para o Brasil e tirar o pau-brasil daqui, por exemplo. Como até hoje eles fazem. Até hoje, empresas americanas, né, não as inglesas, mas as americanas, elas vêm para o Brasil. Vocês viram a apreensão que teve esses dias de centenas de toneladas de aroeira. Os caras pegam a aroeira da Amazônia que tem 1.400 anos. Imagina uma árvore que tem 1.400 anos, você corta ela e vende na Europa por um preço baratíssimo. Você conseguiu de graça, roubando, né? Então eles faziam isso, eles iam nos países, retiravam matéria-prima de lá, muitas vezes de graça, sem pagar nada, e usavam na produção. Outra coisa que eles conseguiam lá era mão de obra barata. Às vezes você nem precisava levar essa madeira, ou esse ferro, ou esse ouro, ou essa prata para o seu país para fabricar lá. Você monta a fábrica nesse paísinho pequeno que você está dominando e você coloca as pessoas que moram no país para trabalhar. Porque, na verdade, o europeu, gente, o inglês, o francês, ele não quer botar a mão na massa. O que ele quer é explorar alguém para que alguém bote a mão na massa e ele fique com lucro. Então, ele vai chegar nesses países e vai ou trabalho escravo, ou é o trabalho escravo, você não paga nada para o cara trabalhar para você, ou você paga uma miséria. Né? Eu vou dizer para você, por exemplo, nos Estados Unidos, o salário mínimo é de US$ 1.500, tá? Isso aí, hoje,
o dólar valendo R$ 6, né? Faz aí, vai dar R$ 10.000, R$ 12.000. Se eu sou um americano e quero montar uma fábrica, eu venho aqui para o Brasil, porque o salário mínimo aqui no Brasil é R$ 1.000. Sabe quanto tá isso em dólar? Divide por 6, aí vai dar US$ 150. Pô, então é melhor eu ir lá no Brasil e abrir uma empresa lá, pagar US$ 150 para os caras, do que abrir aqui nos Estados Unidos e ter que pagar US$ 1.500, né? 10 vezes, né, de diferença, uma vez a conta rapidona aí, eu não sei se estou certo nessa conta, mas 10 vezes, pô, ele está economizando. Então, os caras iam para a África, por exemplo, iam para o Canadá, iam à Inglaterra nesse período, né? Ia para o Canadá, ia para a Índia e montava lá a fábrica para pagar um preço miserável para os empregados, que era mais lucrativo, né? E outra coisa que eles queriam era um mercado consumidor, alguém que comprasse esse monte de produto que eles estavam fazendo, né? Então, eu vou dar um exemplo para você que eu já falei aqui no começo do ano, mas a Inglaterra, ela exigiu que o governo brasileiro acabasse com a escravidão. Por quê? Porque com o escravo não dá para vender produto. O escravo não tem salário, o escravo não ganha dinheiro para poder comprar as camisetas, os sapatos, os perfumes, os remédios que a Inglaterra fabricava e enfiava na goela da gente, né? O Brasil nunca teve indústria, gente. Pouquíssimas vezes no Brasil o Brasil vai ter indústria. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e todos os países da Europa quebram, né? Aí o Brasil vai ter liberdade para poder fazer a sua indústria. Mas também ele faz a indústria, os Estados Unidos cresce o olho e fala, não, não cria indústria demais também. Vem lá e tesoura a gente aqui, destrói nossas indústrias. Então, a Inglaterra, ela nesse período, antes da guerra, ela gostava que a escravidão tivesse fim. Porque a escravidão ia ter fim, ia ter trabalhador para poder pagar, para poder comprar as coisas deles, que eles queriam vender. E aí, no jornal, aparecia assim: a Inglaterra, a rainha da Inglaterra luta pela liberdade dos povos escravizados. E aí parecia que ela era uma maravilhosa, né? Uma princesa da liberdade, tal, não sei o quê, né? Mas não era isso, ela tinha interesse econômico em vender os produtos para esses caras. E é engraçado que aqui no Brasil, os caras acabaram com a escravidão, mas eles não aceitaram pagar salário para os negros. Eles trouxeram imigrantes da Itália, da Alemanha, do Japão, para pagar salário para os imigrantes, porque eles não queriam pagar salário para os negros, né? Eu já falei sobre isso, sobre os negros com vocês na aula que a gente teve. Quem quiser assistir aí, quem não estava, deve estar no vídeo da playlist aí em cima. Ai, ai. Então vamos lá, já vimos motivos, os 3 M's, tá? Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Todos os países. Opa, apareceu um negócio aqui. Todos os países imperialistas do século XIX, 1880 mais ou menos, ao dominarem uma região ou nação, se beneficiavam em negociações que envolviam esses 3 fatores, tá? E não é só a Inglaterra. A Itália vai dominar regiões da África, a França, principalmente, vai dominar regiões da África, o próprio Portugal vai dominar Moçambique, né? E a gente tinha 4 formas de colônia. A colônia, que é a que a gente conhece aqui no Brasil, que é a apropriação do território como fonte de recurso, né? Então, os caras tinham esse território para simplesmente tirar dinheiro e aumentar a graninha que eles tinham. Tem a colônia de protetorado, onde o país tinha um governo autônomo, ou dizia que tinha, tipo assim, ó, oh, Egito, vou deixar você ter o seu presidente, o seu rei, o seu primeiro-ministro. Mas a gente te protege, olha, a gente vai te proteger militarmente. Se você entrar numa guerra, a gente vai te dar arma, vai treinar o seu exército, tal, não sei o quê. Só que em troca, a gente vai explorar vocês até o talo, beleza? Aí o cara fala, beleza. Tem o tipo de colônia que é zona de influência, que são países como o Brasil hoje é um governo autônomo, mas economicamente depende dos Estados Unidos, né? A gente é uma zona de influência dos Estados Unidos, a gente depende desse país, né? Por exemplo, quando a gente quer ouvir música, a gente ouve música americana. Quando a gente quer ver filme, a gente vê filme americano. Quando a gente quer comprar roupa, a gente compra roupa americana. Quer comprar um computador? O Brasil não fabrica computador, vamos comprar um americano, né? E aí, vamos aceitar a vacina? Vamos perguntar para os Estados Unidos o que eles acham. Vamos fazer eleição? Vamos perguntar para eles. Então, é como se tudo, né, fosse influência desse grande potência. E tem os governos fantoches, que são líderes que são postos. Eu vou dar o exemplo do Iraque, né, que o Saddam Hussein, ele foi posto pelos Estados Unidos lá, era um fantoche, tudo que os Estados Unidos mandavam ele fazer, ele ia lá e fazia. Tipo o meu unicórniozinho aqui, ó. O meu unicórniozinho ele não fala, tá? Mas aí eu fico atrás dele e faço assim: Oi, pessoal, vamos estudar história. Aí parece que é ela que tá falando, mas na verdade era eu que falei, viu? Não era ela que falou, não, fui eu que falei. Então, não é visível, não dá para ver
que é fantoche, né? A gente vê, ninguém é burro. Se você estudar e olhar com carinho. Agora, se você não estuda história, se você não desenvolve senso crítico, você fica achando que você está pensando sozinho, né? Mas aí você é um fantoche. O cara tá com a mão enfiada nas suas costas, né? Dizendo para você o que você tem que fazer e falar. Vamos lá, pelo que você viu até aqui, o que você acredita que um país precisa ter para ser imperialista e dominar outro país? Como que ele atinge esse objetivo? Bem, o que ele precisa ser, gente, é uma potência. Ele precisa ter grana, ele precisa ter uma indústria desenvolvida, ele precisa ter o interesse e a necessidade de dominar outro país. Agora, como que ele atinge esse objetivo? Pensa aí comigo, né? Ele vai influenciar a política de um lugar. Às vezes ele vai entrar na base da bala, né? Às vezes ele vai chegar lá. Às vezes ele vai financiar um partido que vai ser o partido que vai fazer o que ele quer. Aqui no Brasil tem muito isso. Metade dos partidos do Brasil, gente, é financiado por dinheiro americano, né? Alguns por francês, alguns por chinês, alguns por russo. Mas muitos partidos no Brasil são financiados com dinheiro de outros países. E tem como única missão repetir o que esses países mandam a gente fazer. Países em desenvolvimento, como o Brasil, países pobres, como o Chile aqui do lado, como a Colômbia e tal, eles não têm autonomia. Quase sempre eles são manipulados igual marionetes, tá bom? E não fiquem tristes, isso acontece desde sempre, sempre aconteceu. E aí, ó, tem um texto aqui da Conferência de Berlim que é um exemplo dessa absurdo que era esse domínio. Porque, olha, jovens, um dia, esses grandes países da Europa que estavam industrializados, eles sentaram na mesa e falaram assim, olha, vamos dividir a África, né? Você fica com essa parte para explorar. Mano, ninguém perguntou para os africanos o que os caras queriam. Aí você vê hoje os caras falando assim, ah, mas a África é um país pobre, porque lá não tem ciência, lá não tem Deus, lá não tem não sei o quê. Não, cara, a África é pobre hoje porque um dia um bando de rico, filha da mãe, sentou numa mesa, assim, ó, a rainha da Inglaterra, o rei da Alemanha, o rei da Prússia, a mina aqui que é a França, o cara aqui que é o Japão, eles sentaram e falaram assim, vamos dividir aqui, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui. Não, não se importaram com quem morava lá. E aí, depois que eles pegaram para eles o pedacinho que eles queriam, eles foram lá e invadiram na bala. O que eles não invadiram na bala, eles financiaram. O que eles não financiaram, eles tomaram na força. Então, e outra, eles tiraram os recursos de lá, eles tiraram a riqueza de lá. Então, quando você olha para o mapa da África, você vê que a África é toda linha reta, tá vendo? Se você olhar para o mapa do Brasil, você vê que o Brasil é todo assim. Por quê? Porque as divisas dos lugares, elas atendem à geografia do lugar. Então, você tem uma montanha, você passa um rio. Vou dar o exemplo de São Paulo. Vou colocar aqui o mapa de São Paulo. De novo, ó, eu só passando o mapa aqui para vocês. Mapa de São Paulo. Aqui, ó, o mapa de São Paulo. Você vai ver que a divisa de São Paulo toda é o Rio. O Rio marca a divisa de São Paulo com outro estado, ó, tá vendo? Aqui no sul também é o Rio do Paranapanema, ó, tudo é Rio. O Rio marca a divisa. Então, o que separa é o Rio. Agora, porque atende, fala, até chegar no Rio é São Paulo, passou do Rio é Paraná, passou do Rio é Mato Grosso, passou do Rio é Minas Gerais. Atendia a geografia do lugar. Agora aqui não, aqui os caras sentaram numa mesa, passaram uma linha e falaram, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu. Se a linha passasse em cima de uma cidade onde tinha uma família, problema da família, ia dividir cada um para um lado, né? Olha um monte de linha reta que tem na África. E ela é reta até hoje. Olha o Egito, gente. O Egito é uma fatia. Sabe por que o Egito é essa fatia aqui? Porque a Inglaterra, ela não queria os territórios da África. Ela já dominava a Índia, já dominava a China. Ela queria o canal de Suez, que era o caminho aqui para poder passar e levar os produtos para o Oriente. Ó. Então, quem dominasse essa. E, gente, eu vou falar um negócio para você. Sabe essa região branca aqui? Isso aqui é a Palestina, isso aqui é Israel, isso aqui é o Oriente Médio, onde tem guerra. Então, por que que tem guerra? Porque esse aqui é o lugar mais valioso de transporte do mundo. Eu vou mostrar o mapa para vocês aqui embaixo, ó. Se você vem da Inglaterra e quer chegar na Índia, pelo canal de Suez, você leva 11 mil quilômetros. É uma viagem de uma semana de navio. Se você tem que contornar a África para chegar no negócio, é uma viagem de 20 mil quilômetros, é quase o dobro. Então, é importante quem tinha o domínio dessa região. E durante muito tempo foi domínio da Inglaterra, né? Hoje é domínio de Israel. A faixa de Gaza fica aqui. A famosa faixa de Gaza é nessa região aqui. Hoje é domínio de Israel. Israel é truta dos Estados Unidos, né? Israel e Estados Unidos é quase a mesma coisa. Mas, enfim.
Então, a Conferência de Berlim, ela é absurda por causa disso. E essa questão aqui eu nem vou explicar porque ela está perguntando exatamente isso. Que essas linhas retas, elas não respeitam as características nem os povos que viviam aqui, né? Isso, quando você olha esse mapa, parece que quem se deu bem foi a França, né? Você fala, ah, professor, não foi a Inglaterra que se deu bem. Quem se deu bem aqui foi a França. Só que, gente, toda essa região que eu tô com o mouse aqui passando é o deserto do Saara. Então, é inútil você ser dono dessa região. Inútil. Isso aqui é só deserto. Não dá para nem construir cidade aqui. O que era importante era aqui no sul, era aqui o Egito, como eu falei para vocês, né? Aqui onde tem o Golfo Pérsico, né? Então, essas regiões importantes ficou aqui a Inglaterra. A França ficou com mais territórios, e aí os outros países. E aí, o que que acontece? A Alemanha, Itália, eles vão ficar insatisfeitos, porque olha aqui, ó, a Itália só ganhou esses dois territórios bosta aqui, tá vendo? A Alemanha ficou com esses territóriozinhos aqui, ó, bem meia boca, né? A Alemanha tinha que dar a volta para poder fazer o rolê dela. Então, a Alemanha e a Itália vão ficar puta da vida. Vão falar, essa conferência não me ajudou em nada, vocês só me ferraram, tal, não sei o quê, eu quero mais território e tal. E aí a Alemanha e a Itália vão se juntar e vão declarar guerra, em algum momento da história mais para frente, contra a França e a Inglaterra, que se deram bem. A França e a Inglaterra se deu bem. A França e a Inglaterra vão se juntar e lutar contra a Alemanha e a Itália. Então, a Alemanha e a Itália de um lado, França e Inglaterra do outro, é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Só para vocês saberem. Tá aqui o canal de Suez, eu já expliquei, né? E aí tem o fardo do homem branco, que eu acho que é a última atividade que a gente tem aqui. Que é o seguinte... Ah, tá. É o seguinte, os europeus diziam que estavam indo dominar, colonizar esses territórios da África, porque eles estavam indo levar civilidade. A gente ouve muito isso dos índios aqui no Brasil. Ah, eles são selvagens, vamos lá levar cordialidade para eles. E olha o poema aqui, depois vocês leem esse poema ridículo que eu não quero ler. E esse poema, ele explica a ideia de introdução de superioridade racial e cultural, né? Como se o homem branco fosse superior, fosse um homem melhor, e fosse a missão dele ir lá nos negros, que são inferiores, né? O homem branco é superior, melhor. Ele tem que ir lá nos negros, que são inferiores, para poder melhorar a vida deles, para poder levar a religião, para poder levar a palavra do Senhor, para poder levar a paz, para poder levar a tecnologia, a filosofia, mimimi. Na verdade, o que eles queriam era chegar lá e explorar, né? Então tá aqui, ó. Qual era o fardo do homem branco? O que que é fardo? Fardo é um peso que você carrega. Então eles diziam: olha, a gente não quer fazer isso, mas já que a gente tem que fazer, tá bom, vamos lá, vamos lá na África para dominar eles, né? É o fardo deles, é a missão deles levar a paz e a civilidade. E aí eu coloquei aqui, qual o verdadeiro motivo? Né? E aí eu quero que vocês digam qual que é o verdadeiro motivo. E essa charge aqui, ela explica porque que a África é pobre hoje, gente. Olha essa charge com carinho, gente. Essa charge eu publiquei no meu Instagram, publiquei no meu Facebook. Sempre que isso aqui é memória, eu republico. Porque isso aqui explica. Hoje, quais são os países ricos do mundo? Hoje, os países ricos do mundo estão na Europa e nos Estados Unidos. E eles estão cheios de riqueza que eles exploraram, roubaram daqui, ó. Então, se hoje a África é um continente pobre, se os países da África são miseráveis, as pessoas estão morrendo de fome, doenças, falta de saneamento básico. Gente, como é que os caras foram levar civilidade e não levaram nem energia elétrica para os caras, não levaram nem água encanada, nem tratamento de esgoto? Eles foram lá, exploraram, mataram e foram embora. Tiraram toda a riqueza que tinha e vazaram. Todos esses países têm uma dívida histórica com a África. E tem uma dívida histórica, inclusive, com o Brasil, porque essa charge não mostra, mas eles também exploraram daqui do Brasil. Tá? Então, eles têm uma dívida. Eles deveriam, se eles tivessem cara de pau, se eles tivessem decência, pegar toda a grana que eles lucraram e devolver para a África. E para os outros países que eles saquearam, a Índia, a China, o Brasil, né? Bem, e aí eu pedi uma pesquisa, gente. Nossa, essa aqui é dureza, viu? Pode ser impressa, não precisa ser na mão. Não, tem que ser na mão, desculpa. Retiro o que eu disse, tem que ser na mão. Tá escrito aqui, ó, manuscrita, tá? Faz na mão. É porque é 2 semanas de aula, é bastante coisa, né? Vocês vão ter tempo para fazer. Sobre a Revolução Socialista, tá? Mas não precisa ser uma muito grande. Você fala assim, ó, é, como que era a Rússia antes da Revolução, tá? Como que os trabalhadores vão se unir, tá bom?
Por que influência eles tiveram? Foi o iluminismo que fez eles se unirem? Não foi. Vocês vão descobrir que outra filosofia fez os trabalhadores se unirem e lutarem contra os patrões deles. E qual que é o significado da ideologia socialista? Tá? Aí você também vai pesquisar as guerras, né, que aconteceram a partir da Revolução. Eu vou contar a história mais ou menos para você. Faz um trabalho caprichado, tá? Eu coloquei aí o mais completo possível. Essa tarefa, em especial, vai valer 4 pontos na sua média, tá bom? 4 pontos na sua média, é bastante coisa. Faz caprichado. Eu já dei a resposta das outras perguntas, mas essa aqui eu quero que vocês pesquisem. Por que que vai acontecer, gente? A Rússia, ela vai ser uma região onde a Inglaterra e a França vai chegar para dominar, né? Vou mostrar para vocês aqui no mapa mundi de novo. Vou voltar aqui, vamos ver se vai voltar no mapa mundi. Mais um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui é um mapa bom? Não, acho que não. Esse mapa aqui eu acho que é bom. Então, a Inglaterra, ela tá aqui, a França tá aqui, vocês estão vendo? E a Rússia tá aqui, ó. A Rússia é cheia de rio, né? A Rússia é cheia de minério de ferro, cheia de carvão, cheia de petróleo. A Rússia é um país cheio de bens naturais. Então, a Inglaterra e a França, elas vão se juntar e vão começar a explorar essa região da Rússia, essa região aqui mais pertinho deles. Vão criar empresa de mineração, vão criar empresa de extração de carvão, tal, não sei o quê. Mas o que vai acontecer? Os trabalhadores, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial e a França e a Inglaterra vão perder poder de influência nessas regiões. E aí, os trabalhadores vão começar a olhar um para a cara do outro e falar, pô, esses caras exploram a gente. Esses caras estão... Lembra que eu falei para vocês da Revolução Industrial, de como que ela alienava o trabalhador e como o trabalhador ele era explorado pelo patrão, né? Eu expliquei isso para vocês. O trabalhador era explorado pelo patrão. Então, vai chegar um momento que o cara vai pegar e vai falar, olha, a gente está sendo explorado pelo patrão, vamos se juntar a gente aqui, os trabalhadores, eles vão criar o sindicato, que são organizações dos trabalhadores para se defender contra a exploração do patrão, né? Esses sindicatos vão criar força, vão virar partidos políticos, esses partidos políticos vão assumir o poder e eles vão fazer a Revolução Socialista, né? Só que para isso acontecer, eles têm que derrubar o imperador que tinha, o czar, né? E aí, o czar não quer ser derrubado, o czar não quer largar a mão do poder, vai ter guerra, os trabalhadores com pau e pedra, o czar com espingarda e canhão, ou seja, os trabalhadores vão todos morrer, a grande maioria. A gente tem o famoso dia do Domingo Vermelho, onde toda a praça lá de Petrogrado, que hoje chama São Petersburgo, a praça dessa cidade vai estar forrada de sangue vermelho, né? Por isso chama Domingo Sangrento, porque o sangue dos trabalhadores vai estar forrado no chão. E é por isso que a bandeira da Rússia socialista ela é vermelha, em homenagem ao sangue dos trabalhadores que lutaram contra a opressão, não tinham ninguém para defender eles, não tinham armas para se defender e morreram e tiveram sangue deles pelo chão da cidade. E é por isso que a bandeira é vermelha, é por isso que a cor vermelha é a cor dos partidos socialistas, né? Vocês vão entender mais ou menos o que é a ideologia socialista se vocês fizerem um trabalho caprichado, mas ela é uma ideologia que ela vai defender que os trabalhadores sejam os comandantes do país e não mais os industriais, como sempre foi. Hoje, gente, na sociedade que a gente vive, quem manda no país são os empresários. Se você olhar lá no Congresso, dos 500 deputados que tem, 400 são empresários, né? São donos de indústria, são donos de empresas, né? Tem pouco trabalhador no nosso Congresso hoje, tem pouco trabalhador, tem pouco açougueiro, não tem padeiro, não tem... Porque a gente acha que político tem que ser o cara rico, o cara poderoso, o cara inteligente. Não é, política é representação. Se o povo é pobre, tem que ter representantes pobres lá para dizer o que o povo pensa. Mas o socialismo, ele era isso, era o povo pobre, o camponês, o operário da fábrica, à força, tomando o poder da mão do czar. E eles vão conseguir, né? A Rússia que estava na guerra, o czar colocou a Rússia na guerra, obviamente, os próprios soldados vão se juntar aos trabalhadores e vão dizer, não, a gente não quer ir para a guerra. E aí a Rússia vai sair da guerra quando ela faz a Revolução. Bem, vocês vão estudar. Depois eu gravo um vídeo explicando só a parte da Rússia para vocês. Ou nem gravo, não sei. Talvez eu pegue um vídeo do ano passado e coloque aqui para explicar para vocês, tá bom?
Bem, quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu sei que esse roteiro está com bastante atividade e esse vídeo vai ficar bem longo, mas é porque eu estou explicando com cautela, tá? Quem tiver qualquer dúvida, vocês me liguem, ou me mandem mensagem no WhatsApp, me mandem mensagem no grupo, pode procurar o coordenador, a escola, eu estou lá toda sexta-feira fazendo plantão, tá bom? Quem precisar, eu estou sempre disponível, eu adoro, como eu falei, que vocês me procuram, tá bom? Espero que vocês não escolham o caminho mais fácil, que vocês escolham o caminho mais correto, estudem com carinho, com zelo, que eu tenho certeza que eu vou ter muito orgulho das pessoas que vocês vão se tornar, e vocês também, beleza? Um beijo, um abraço, até a próxima.